pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para você que me acompanha aqui no canal do YouTube Túlio Skinasi e também você que está escutando aí no podcast do Físio e Consciência lá no Spotify, tá certo? Eu agradeço demais a colaboração de vocês, a audiência. Para quem não me conhece, eu sou Túlio Skinasi, sou fisioterapeuta, osteopata e quiropraxista. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais leve, mais tranquilo, mais rápido, porque foi um insight que eu estava tendo aqui, estudando, lendo um artigo da Cochrane que lançou no mês passado sobre dor lombar aguda, tá? E o que me chama a atenção é porque, se vocês forem perceber, a maioria dos artigos que lançam sobre dor lombar, eles utilizam a dor lombar crônica, o tratamento ou técnicas em dor lombar crônica. E qual seria essa diferença? Vamos lá. Primeiro, vamos sintonizar aquela pessoa que é leiga aqui, tá? Qual a diferença de uma dor aguda para uma dor crônica? Uma dor aguda, ela tem ali um tempo de duração de até 3 meses, tá? E a dor crônica, ela ultrapassa de 3 meses, tá? E pode durar aí anos, certo? Então, dentro disso, o que é que acontece? Na dor lombar aguda, existe um bom prognóstico. Como assim? Um paciente, ele tende a ficar bom, independente do que ele venha a fazer. Ele tende a ter uma melhora no seu quadro clínico de maneira natural, tá? Ele pode fazer pilates, ele pode fazer fisioterapia, ele às vezes pode nem fazer nada, mas ele, dentro da expectativa ali, da regressão natural ali da doença, ele vai ficar bom na sua grande maioria dos casos. Principalmente naquele paciente que tem no primeiro episódio de dor lombar. Já o paciente crônico tem ali, de fato, um prognóstico não tão bom. E aí a gente vê, de fato, diferença quando ele tem ali um tratamento com terapia manual, com exercícios, com educação em dor. Tudo isso vai ajudá-lo a contribuir para que ele, de fato, tenha uma recuperação melhor e mais eficaz para o seu quadro clínico. Na dor aguda, há ali um grande mistério em sua volta. Por quê? Dentro do seu quadro clínico, que ele, de fato, ele tem um bom prognóstico de ficar bom ali, sendo que tem aqueles casos que a pessoa não vai ficar boa, tá? E a gente entende, ou pelo menos muitas pessoas entendem, que o fisioterapeuta, em casos como esse, um paciente chegar com você com a dor aguda, com a crise de dor lombar aguda, a gente tem que fazer com que ele saia dessa crise no menor tempo possível, de maneira segura e eficaz e menos sofrida para ele, né? Então, é assim que muitos ali entendem nesse processo. Inclusive, eu entendo que é esse processo. Porque vai haver pacientes que vão vir para a gente e ainda assim, eles não ficarem ali, não se sentirem, ainda continuarem com dor, e outros que a gente vai atender e no outro dia ele vai dizer que está 100%, que curou ele, que foi a melhor coisa da vida, né? E é muito comum que a gente vai observar isso em outras condições clínicas, né? Por exemplo, se a gente falar de uma gripe, quando a gente fala da gripe, vai ter aqueles pacientes que, ele não fez nada, continuou seguindo a vida e melhorou. Em 1, 2 dias melhorou. Tem aquele que ficou muito mal, que ficou arriado, teve febre, que teve que tomar medicação e passou ali 15 dias e depois que veio a melhorar. Então, assim, dentro da dor lombar aguda, a gente tem esse mistério, sendo que sempre foi um padrão ouro para todo mundo que o exercício é o tratamento principal, que qualquer trabalho para dor de coluna, dor lombar, você com exercício, você vai ter bons resultados, ponto e acabou. Que não havia discussão.
E que, de fato, há, sim, esse endeusamento, essa maneira de pensar do exercício físico como um remédio natural, incrível, que vai ajudar em todas as condições, musculoesqueléticas, cardiorrespiratória, em toda condição clínica é importante o exercício para o nosso paciente, para o tratamento, qualquer coisa. De fato, o exercício é extremamente importante, eu nunca vou tirar isso, certo? Mas quando a gente vai ler aqui o artigo, que eu vou deixar aqui o link abaixo, tá, dele, tanto vocês aqui do YouTube vão ter aqui o link abaixo, como também vocês do Spotify também vão ter o link abaixo aqui do artigo completo que vocês podem ler, e recomendo muito que vocês possam ler. É o seguinte, ele utiliza, dentro dessa revisão sistemática ali, da revisão Cochrane, que é uma das melhores revisões ali do mundo científico, ele utiliza ali vários tipos de técnicas para entender, né? No caso, ele foi ver ali a questão de exercícios com um tratamento comparado ali com um tratamento placebo. E aí foi ver questões ali como o estado funcional, questão de dor, enfim, para ver o que é que se houve de fato e se tem alguma diferença naqueles pacientes que receberam o tratamento com exercício ou aquelas pessoas que receberam o tratamento placebo, para ver se de fato houve diferença nos pacientes que estavam apresentando dor aguda. E o estudo concluiu, os autores concluíram que não houve diferença entre você fazer exercício e entre você realizar um tratamento de simulação ali de um placebo para esses pacientes com dor lombar aguda. E é engraçado isso, né? Porque, vamos lá, mais uma vez, a gente tem como o exercício padrão ouro para dor de coluna, seja qual for. É normal isso, né? Então, sabemos que a eletro, dentro dos casos crônicos, como ultrassom, o laser, até o próprio TENS, você tem lugares que em guidelines que não recomendam e outros recomendam. Mas laser, ultrassom, ondas curtas, tudo isso já é consenso que não é eficaz para essa condição clínica. Dentro também da fase aguda, a gente não vê também recomendações desse tipo. E aí, aquela que a gente tem ali dentro do nosso escopo ali de ferramentas, como educação em dor, exercícios e terapia manual, como é que a gente pode utilizar nesse paciente? Da mesma forma da fase crônica também, a opção, né? Mas quando a gente observa que nem o exercício para esse paciente foi eficaz, e aí, né? De verdade, quando eu vejo essa situação, reforça para mim, mais ainda, a questão que a gente precisa saber passar esse tipo de informação de uma maneira clara para os nossos pacientes, fazendo com que eles entendam sobre o processo natural. Eu também acho importantíssimo que eles continuem dentro do limite, tá? Trabalhando, fazendo suas atividades de vida diária, suas atividades físicas também diárias, dentro do seu limite, para que a vida dele continue, tá certo? E para que ele não tenha essa questão de ficar o tempo todo pensando na dor, dele ficar o tempo todo em repouso absoluto, dele ficar criando certas limitações no seu dia a dia para essa dor, certo? E também sem falar da questão da educação em dor, né? De você explicar, de falar do prognóstico, que ele tende a melhorar, tá certo? E dentro
desse processo de melhora, é importante que ele continue a vida normal, que sabemos que está doendo, mas isso é só um processo da própria crise ali da dor lombar e que ele vai evoluir, tá? Nota aqui que eu não estou falando nenhum tipo de medicamento, de relaxante muscular, de inflamatório, de nada. Sabemos que vai ter aquele paciente que vai ficar maluco, que ele não aguenta esperar, que ele sabe que ele fala, nossa, eu preciso tomar alguma coisa, eu preciso ficar bom, e fica ansioso, e etc. E aí não tem como, né? Então ele é aquele que vai precisar e vai sim tomar algum tipo de medicamento e etc. Mas sabemos que no fundo, o que vai curar nesses pacientes é o tempo. O tempo. Tá bem claro isso, paciência. E a gente tem que calçar ali a sandalinha da humildade e entender que, pô, não somos deuses e não estamos aqui para curar ninguém. A gente só é um caminho para que o paciente encontre ali a sua cura de forma confortável, certo? E acaba que, no final, vai ser a questão de ego para a gente, né? De resolver o paciente em um dia, ou em 15 dias, ou em 2 meses, ou em um mês, né? Mas, diante disso, lógico que isso, quando eu vejo que, de fato, ainda não há evidências convincentes e concretas de boa qualidade, que o exercício na dor lombar aguda não tem ainda relevância clínica, maior do que o placebo, mas só reforça a questão da educação em dor. Só reforça a questão da educação em dor, só reforça a questão do modelo biopsicossocial, de você explicar para o paciente, ó, sono de má qualidade pode estar interferindo nisso aí, nível de estresse elevado, nível de ansiedade elevada, depressão, qualidade de vida, tudo isso entra dentro do processo. Então, é importante para que o paciente entenda isso. Entenda, e você ter a noção de educação em dor, você só vai saber estudando, lendo artigos de boa qualidade. Então, reforço aqui para vocês mais uma vez, leiam esse paper. Vejam que interessante, né? A gente que fica se confiando muito de vira até um protocolo. Todo paciente quer atender do mesmo jeito. Não, vamos acabar com isso. Vamos entender o que pode fazer de melhor, utilizando ali a boa ciência na nossa prática clínica. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu vocês. Se gostou, deixa aqui um like também. Segue nosso canal no YouTube, segue nosso canal no Spotify. E tamo junto, pessoal. E até a próxima.